Então, que os amigos fiquem ligados, daqui a pouquinho a gente retorna, vocês vão ficar com a mensagem belíssima aí, e já já a gente retorna com o programa. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. O bem que se faz. Quando a ingratidão te bater à porta, não digas: nunca mais ajudarei a ninguém. Quando a impiedade daqueles a quem beneficiaste chegar ao teu lar, não exclames: para mim chega. Não sofras e nem te arrependas de ter ajudado. Nem reclames: e eu que lhes dei tudo. Não retribuas mal por mal, pois que assim vitalizarás o próprio mal. O bem que se faz a alguém é sempre luz que se acende na intimidade. Naturalmente, gostarias de receber gratidão, amizade, compreensão. Todos apreciamos experimentar os frutos da gratidão. Pensa que a árvore jamais pergunta a quem lhe colhe os frutos para onde os carregará ou o que pretende fazer deles. Ela se felicita por poder dar, por se multiplicar através da semente que é atirada ao solo, o abençoa com novas dádivas de alegria. Segue-lhe o exemplo. Teus frutos bons que produzam bons frutos além. Tuas nobres tarefas que se desdobrem em tarefas superiores mais tarde. Fica com a alegria de fazer, de doar, nunca com a ideia de colher reconhecimento ou gratidão. Porque esperar gratidão pode ser também uma espécie de pagamento. Sê tu sempre grato, mas não esperes pelo reconhecimento de ninguém. O bem que faças, viajando sem parar em muitos corações, espalhará luz no longo curso da tua vida. Amanhã ou depois, nos caminhos sem fim do futuro, mesmo que não o saibas, ou que o tenhas esquecido, esse bem te alcançará, mais formoso, mais fecundo. Assim, prossegue ajudando sempre. Observa como age a natureza. O rio não cogita de examinar as bênçãos que conduzem suas águas, nem interpela o solo por onde segue. Deixa-se jorrar, beneficiando a terra, a agricultura, as gentes. O perfume bailando no ar, nada pede para se espalhar até onde possa. O grão não espera nada, além de ser triturado para se converter em alimento. O sol não escolhe lugar para visitar com luz, calor e vida. A chuva não tem preferência por onde espalhar vitalidade. Todos cooperam em nome da divindade, sem exigências e sem reclamações. São úteis e passam. Nada esperam, nada impõem. Age desta forma tu também, e transforma-te num cálice de bênçãos, servindo sempre. Se a tristeza te visitar a alma, ante a ingratidão de tantos a quem doaste o que possuías de melhor, recorda o mestre de todos nós. Ele disse que estava no meio de nós como aquele que serve. E tendo derramado o seu amor, plenificando de vida a todos os que dele se aproximaram, recebeu na hora extrema a ingratidão do abandono. Mesmo assim, até hoje ele prossegue convidando: vinde a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Diomira Fernandes.
De volta ao programa Visão Espírita, e digo aqui com muita alegria, né? Depois da pandemia, é a primeira vez que estamos aqui ao vivo, né, Nailson? Que nós fizemos durante a pandemia, nós não deixamos de fazer o programa, porém era gravado. Mas hoje estamos aqui ao vivo, alguns apresentadores já estão ao vivo já há algum tempo, né? Mas nós especialmente estamos hoje, eu e Jarlon. E para aqueles que chegaram agora, vamos continuar o nosso estudo. Nós fizemos uma proposta de estudar o capítulo Código Penal da Vida Futura do livro O Céu e o Inferno. Este é o nosso terceiro dia de estudos. A primeira vez nós fizemos juntos, eu e Jarlon. Na segunda vez, Jarlon fez sozinho, né, o estudo. E nós falamos, no primeiro encontro, os artigos 1º e 2º. Trabalhamos no segundo encontro os artigos 3º, 4º e 5º. E agora vamos para o artigo 6º desse Código Penal da Vida Futura. É interessante deixar claro que este livro, O Céu e o Inferno, ele trata especialmente sobre a vida do espírito, a vida no mundo espiritual e como o espírito se sente, como o espírito se vê lá nesse mundo espiritual, baseado na vida que ele teve aqui, encarnado. Então é bom a gente estar pensando nisso, porque somos espíritos, estamos ora encarnados aqui no corpo de carne, vivendo essa vida de relação com o outro, ora estamos no mundo espiritual. E lá também nós aprendemos, nós trabalhamos, nós convivemos com outros espíritos. Não é isso, Jarlon? Com certeza, Edmira. Bom, e o que é que tem nesse artigo 6º, né? Que nos revela essa questão, por exemplo, a análise desse mal ou bem que a gente faz aqui ou deixa de fazer. Segundo Kardec, no livro Céu e Inferno, né? Que diz o seguinte: o bem e o mal que fazemos decorre das qualidades que possuímos. Não fazer o bem, quando podemos, é, portanto, resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. É uma coisa muito interessante. Já eu passo a palavra para Adilmira fazer a análise, você observar essas questões. Então isso quer dizer que o mal que eu faço pode me decorrer depois de uma consequência danosa. E o bem que eu deixo de fazer também pode me gerar consequências. É isso mesmo, Dilmira? Então, exatamente. Não fazer o bem quando podemos demonstra uma imperfeição. Que imperfeição é essa? Nós ainda não temos as virtudes necessárias, as virtudes morais, para sentir que o bem deve ser feito, para evitar o quê? O mal. E aí é onde se diz: se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito então sofre, não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na terra. Por isso eu chamei a atenção para falar que esse livro estuda muito sobre a questão da vida no mundo espiritual. Então, se você não faz o bem aqui, todo o bem que você podia fazer, e você faz o mal, você vai sofrer as consequências disso, não só aqui. Porque quando a gente faz o bem, a gente se sente bem, se sente feliz. Por isso que as pessoas dizem, fazer o bem faz bem, a gente se sente bem. Como fazer o mal desperta logo a nossa luzinha vermelha da nossa consciência, porque está tudo gravado lá, o que é certo e o que é errado. Então, essa última frase não sofre somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na terra. É importante refletirmos, porque aqui é um elemento que talvez as pessoas, talvez nós ainda, não temos grande capacidade para entender, para fazer uma reflexão mais profunda sobre essa questão de que devemos fazer todo o bem que podemos. Não é isso, Jarlon? Com certeza. É por isso que eu gosto da análise espírita. Eu gosto o espiritismo, a gente sabe, né? Nós estamos inclusive estudando e focando muito na questão da formação do espiritismo como parte científica, filosófica e religiosa como complemento, né? A parte moral que compete ao Cristo.
E você percebe a coerência dos assuntos, você percebe a coerência de tudo que é falado. Essa obra, O Céu e o Inferno, desmistificando essa questão para onde você vai quando você morre, né? Como lugares específicos. E sim a questão de como você vivenciou aqui na Terra, uma questão mais psicológica, espiritual, como o Dimir colocou aqui. Então, eu volto a dizer, volto a repetir o que eu falei em outros programas. Quando eu falei sobre a estrutura do pensamento filosófico espírita, que ele é bastante exigente. Ele exige uma conduta em igualdade de caráter, né? Uma igualdade com a evolução. Isso é o que a gente pode chamar de coerência, né, Dilmira? Exatamente. Nós temos que fazer tudo aquilo que nós falamos. Aquilo que nós fazemos, passar para o outro que nós somos, que nós fazemos, nós devemos realmente fazer para ser coerente, né? Então vejamos aqui. Quando está dizendo que a imperfeição gera o sofrimento e considerando que não fazer o bem quando podemos fazer é uma imperfeição, então nós sofremos consequencialmente pelo mal que fazemos e pelo bem que não fazemos, ou que não fizemos. Este é o ponto. E aí eu volto à ideia da virtude, que a virtude é já uma evolução, são conquistas morais que você tem de saber o que é certo, de saber o que é errado e de você resistir ao mal, não fazer o mal. Então, uma virtude negativa não basta. É necessário uma virtude ativa. Você está pronto para fazer o bem em todas as circunstâncias. Quando o apóstolo Paulo, em espírito, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que fazer o bem é necessário a ação da vontade. Para fazer o bem, você tem que ter vontade de fazer o bem. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia, a negligência ou a indiferença. A despreocupação com o problema do outro. É você não ligar para o outro, não se preocupar com o outro, não fazer alguma intervenção em momentos necessários. Então, nós contentamos em dizer que não fazemos o mal. Mas, e será que nós fazemos o bem, Jarlon? Pois é. É uma questão interessante. Mas antes gostaria de saudar também o pessoal que está nos assistindo, né? Avisar o pessoal aí que nós já entramos no ar pela plataforma aí do YouTube, da Rádio Líder. Então quem quiser assistir o programa aí pode acessar a Rádio Líder no YouTube e assistir a gente aqui ao vivo. Dilmira, é interessante, né? Isso nos leva a uma pergunta: fazer o bem em todas as condições possíveis de fazê-lo, em todas as situações possíveis, passíveis de fazê-lo, por exemplo. E aqui é um ponto filosófico muito importante para nós analisar nesse artigo 6º. Se nós temos a oportunidade de fazer o bem e não fazer, nós somos responsáveis pelos bens não feitos. Somos responsáveis pelo bem não feito. Eu cito até um exemplo aqui rápido. A gente vai passando, por exemplo, aqui na avenida próxima, aqui a Rádio Líder, a 1º de janeiro. E eu estou indo para o centro. De repente eu assisto um acidente, está lá uma pessoa acidentada, caída no chão. Bom, fui eu quem atropelou? Não. Eu fiz algo para contribuir com aquele acidente? Não. Mas eu passo, olho a pessoa em sofrimento e digo para ela: meu irmão, minha irmã, fique com Deus que eu vou para o centro agora fazer uma palestra, né? Então eu deixei de fazer o bem. Isso acarreta consequências, porque eu deixei de fazer, exercer a caridade, como diz o Espiritismo, a base do Espiritismo. Então, se nós olharmos esse capítulo, né, o capítulo 1º do livro, a Gênese, Kardec vai colocar que o mal é a ausência do bem. Preste bem atenção nessa assertiva. O mal é a ausência do bem. Como, por exemplo, a escuridão é a ausência da luz. Então, se há uma luz, não existe escuridão. Acendeu a luz, a escuridão se dissipa. Bom, Dilmira, eu passo a bola para você.
Então é como Kardec diz, o mal é a ausência do bem. E que o mal não existe, né? O mal é consequência. É consequência. Se eu não faço o bem, consequentemente, pode acontecer um mal em relação a essa minha ausência de ação, de ter uma virtude ativa, como ele fala, né? Que a virtude ativa é você estar em ação, é você agir, é você fazer algo em prol de alguém. Se você cruza os braços, digamos assim, se você ignora aquela situação, você está perdendo uma oportunidade de fazer o bem. E, consequentemente, dessa sua falta de ação, pode decorrer um mal. Pode acontecer algo de mal com aquela situação que você se esquivou de tomar partido. A colheita, então, né? É colheita, né? Então, vamos ao intervalo, ouvir uma música e os nossos comerciais. Depois retornaremos com este assunto. Até já. Para mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão. Como posso ter sono sossegado se no dia que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração, meu amor eu recusei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração, meu amor eu recusei? Para mim, o vento que assobia é noturna melodia, mas o pobre meu irmão ouve o vento angustiado, pois o vento, esse malvado, lhe desmancha o barracão. Como posso ter sono sossegado se no dia que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração, meu amor eu recusei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração, meu amor eu recusei?
Visão Espírita. Apoio. Acessórios para caminhão agora tem nome Irecê. Mecânica Diesel Irecê. Antes de comprar acessórios para o seu caminhão, visite a Mecânica Diesel Irecê. Agora em novo endereço, ao lado do posto Copa 70, na rodovia BA 052. Com a gente você faz manutenção do seu caminhão, troca de óleo, filtros, revisão dos freios e elétrica. Faça a revisão do seu tacógrafo e evite multas. Nos visite e constate o preço justo. Perfeito em peças e serviço de qualidade. Organização Macedo, há quase meio século ao seu lado. Porcelanatos e revestimentos lindos para decorar a sua casa. Fazemos a tinta para renovar o seu ambiente na cor dos seus sonhos. Louças sanitárias, torneiras, chuveiros, material elétrico e hidráulico das melhores marcas. E atenção, temos sempre muitas ofertas. Organização Macedo, para você que valoriza o conforto e bem-estar da sua família e deseja materiais de qualidade e bom gosto para o seu empreendimento. Venha que estamos te esperando. Organização Macedo, desde 1973. Qualidade e bom gosto. Gema Consultoria, Geologia, Engenharia, Mineração e Meio Ambiente. Empresa que presta serviço de consultoria em estudos geológicos, projetos ligados ao meio ambiente, licenciamento ambiental, licenciamento para mineração e trabalhos de engenharia civil. Realizamos trabalhos para prefeituras, empresas e particulares. Contato 74-9998-2180, 8807-4235, 9121-8589. E-mail gemabahia com 2m @gmail.com. Gema Consultoria. Desejando parar de beber? Procure o AA. O Grupo Unidos de Irecê estará junto com você nesta luta. Procure o Centro Paroquial ao lado do Hospital Regional de Irecê. Reunião às quartas e sábados a partir das 19 horas. E lembre-se, Alcoólicos Anônimos, um caminho para a sobriedade. Conheça o poder da fibra ótica com a Holística Internet. Desde 1999, conectando você ao mundo digital. Com cobertura em mais de 90 localidades na região de Irecê. Nossa missão sempre foi chegar até você com velocidade e confiabilidade. Para navegar sem limites com emoção. A solução de conexão que você procura está aqui. Pensou internet? Pensou Holística. Holística Internet. A verdadeira conexão com você. Na Casa Medeiros, que eu vou economizar. Amigo, não perca tempo, venha comprovar. Se você vai construir ou reformar, Casa Medeiros é o lugar. Materiais elétricos, hidráulicos, ferragens, tintas, pisos e compensados. Telefone 3641-3306. Casa Medeiros, construindo com você. Buscando mais segurança e conforto para a sua casa ou comércio, venha para a Cetel Segurança Eletrônica. Aqui você encontra motores elétricos para automatizar o portão da sua garagem, porteiros eletrônicos e fechaduras elétricas. Além de diversos produtos da segurança eletrônica, como sistema de câmera, cerca elétrica e interfones que ajudam a garantir o conforto e segurança seu e da sua família. Além disso, para a sua maior satisfação, contamos com venda de peças de reparo e realização da manutenção dos produtos. A Cetel fica localizado na rua Febrânio Barreto, 84, no centro de Irecê. Telefone para contato é o 74-3641-5232 ou chame no WhatsApp pelo número 749-9974-2191. Falar com o João. Voltamos a apresentar Visão Espírita. Diomira Fernandes. De volta ao programa Visão Espírita. Eu e Jarlon aqui, meu companheiro de programa agora, né, com essa proposta de fazermos esse estudo sobre o livro O Céu e o Inferno e sobre o Código da Vida Futura. Mas antes eu gostaria de mandar um abraço e nossos agradecimentos a você que nos acompanha, tanto pela Rádio Líder FM como pelo YouTube, como Gisele de Jesus, Lária Carvalho, um abraço para vocês. Sejam bem-vindas ao programa. E não se esqueçam, né, de dar o like, né, Jarlon? De dar o like e apertar o sininho para receber as notificações. Então, no bloco anterior,
nós iniciamos o estudo do artigo 6º do Código Penal da Vida Futura, de Allan Kardec, do livro O Céu e o Inferno, e estamos aqui dando continuidade. Com você, Jarlon. Mandar também um grande abraço aqui ao nosso irmão e irmã, né, João e Linete, estão nos assistindo lá diretamente de Uibaí, estão lá na nossa terra querida. Aí já deixaram até uma mensagenzinha aqui. Bom, Dimira, é isso mesmo, né? E como nós vimos aqui no bloco anterior, cada artigo a gente pode analisar o seguinte, que ele precisa ser entendido para que o próximo ele seja compreendido, né? Desencadear os artigos, pois há uma ligação muito grande entre eles. Agora nós vamos entender e pular para o artigo 7º, onde o Kardec diz o seguinte: o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. É uma questão de consciência. Onde está cravada essa consciência, como diz o Espiritismo, né? Na mente de cada um de nós, né, Dimira? Exatamente. Então, é interessante a gente notar que o mal... Existem dois tipos de males que podem acarretar o homem, que são os físicos e os morais. Então, os físicos normalmente independem da vontade do homem, são as coisas que acontecem na natureza, né? Os desequilíbrios da natureza, tudo que acontece na natureza. Mas os morais, eles decorrem principalmente dos vícios dos homens, né? Os grandes males, os numerosos males, são consequência dos vícios. Os que provêm do seu orgulho, do egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Então, o homem peca pelos excessos, pelo orgulho, pela vaidade. E isso causa sofrimento. Esses males causados, os males morais, né, que são causados pelo homem, que podiam ser evitados se eles ouvissem mais essa consciência, como Jarlon falou. E a nossa consciência, tudo que é certo ou errado, tudo que é certo está gravado na nossa consciência como uma lei divina. Então, se nós ouvíssemos mais a nossa consciência, nós erraríamos menos e sofreríamos menos. É interessante notar que não se trata apenas de um sofrimento punitivo, mas sim de uma tomada de consciência. À medida que você reflete, que você pensa, que você pesa as consequências do que você vai fazer, isso reflete nesse seu sofrimento. Quando praticamos o mal, os efeitos deste ato ficam arraigados em nossa consciência. Chegará um momento em que compreenderemos a inconveniência daquela prática. À medida que nós ganhamos virtudes, como eu já falei, à medida que nós aprendemos a respeitar o outro, à medida em que nós aprendemos a reconhecer que existe um ser superior que nos criou e que comanda todo esse universo, e a gente pensar, será que isso que eu vou fazer ao outro, eu gostaria que ele me fizesse? A gente começa a diminuir esse sofrimento e diminuir os males que a gente provoca, não é, Jarlon? Justamente. E no livro Céu e Inferno ele chama atenção para essa questão do arrependimento, o quanto que é importante o arrependimento, né? Que nós vamos explorar mais à frente aí nos artigos lá 16, 17 em seguinte, né? Dessa mesma obra, o Código Penal da Vida Futura, do Céu e Inferno, que a gente vai explorar mais essa ideia do arrependimento, do que seria, por exemplo, a expiação. Porque não basta, diz lá no livro, não basta o arrependimento, tem que ter a reparação também do dano. É onde entra a expiação, que muita gente confunde a expiação com provação e aí vai, né? Mas por enquanto nós vamos nos ater no artigo 7º, que nos mostra como a consequência acompanha e reflete as consequências dos nossos atos lá na frente, lá no futuro, como nós somos reencarnacionistas em vidas posteriores. Então, para ilustrar isso, podemos criar uma situação hipotética. Suponhamos que alguém cometa um ato grave, um crime,
que ninguém descobre, que ninguém descobriu, que ninguém sabe, só ele sabe que ele cometeu aquele delito. Então, com o tempo, se contentou com aquilo, já que ninguém sabia, ficou quieto durante a sua vida como encarnado. Ele ficou ali, ninguém sabe, é como se ele não tivesse cometido aquilo, mas na sua consciência está gravado que ele está em débito com a justiça divina, ele cometeu algo errado. No entanto, ao desencarnar, ao morrer, né, como normalmente se fala, a consciência se torna clara e a pessoa se confronta com aquele ato danoso. Muitas vezes volta até a cena, né, do crime, onde aconteceu aquilo, e aí fica na sua consciência que tem aquele débito. Enquanto ele não faz tanto bem quanto mal ele fez, enquanto ele não corrige aquilo, e isso pode acontecer em várias encarnações. Muitas vezes um débito que você contrai por um erro cometido nessa vida não quer dizer que você vai se quitar com a justiça divina na próxima existência. Dependendo do tamanho do delito, às vezes demora várias existências, você vai ficando com aquele drama de consciência, com aquele remorso, com aquele sofrimento, até o dia que você ganha uma condição de fazer o bem, de reparar aquilo, para você ficar em paz com a sua consciência e quites com a justiça divina, mesmo que você tenha escapado da justiça do homem. Não é isso, Jarlon? Certeza. Aí o que é que acontece? Reencarna o indivíduo, né? Com o intuito de fazer o maior bem possível do mal praticado aqui na Terra, né? Na existência física, digamos assim. E aqui nós vemos, Dilmira, que não se trata, por exemplo, de uma punição divina. Não é punição, a gente tem que tirar essa ideia da cabeça, né? Mas sim de uma consequência natural dos nossos atos passados. Isso nos leva a refletir sobre a importância de uma reposição e, como uma consequência, nos acompanha ao longo das nossas existências. Eu lembro aqui, por exemplo, da questão 621 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos da codificação onde está escrita a lei divina, que eu até questionei aqui no início, e eles respondem, né? Onde é que está escrita essa lei? É que a gente quer ver tudo material. Onde está escrita? E eles respondem na consciência de cada um, Dilmira. Exatamente. Deus nos fez com todas as condições. É como a gente fala sempre, né? O espírito foi criado simples e ignorante, sem informação, sem conhecimento, nesse processo, né, que vem lá do átomo, né? E você vai aos poucos compreendendo, né, como isso vai se desenvolvendo. Então, compreender esses princípios faz perceber que a exigência é muito maior do que imaginamos e que as consequências dos nossos atos reverberam em nossa própria consciência. Tudo isso está contido em 33 artigos nesse livro Céu e Inferno, que nos proporcionará uma profunda reflexão sobre a vida e nossas responsabilidades. Ok, Jarlon? Isso mesmo, sem dúvida, Dilmira. É uma estrutura, por exemplo, né, do pensamento que nos convida a uma introspecção profunda e nos leva a compreender melhor o sentido de viver e as implicações, por exemplo, das nossas ações, boas ou más. É isso que está sendo analisado. Dentro do contexto, né, da culpabilidade ou não do espírito em relação ao que você plantou. Aí nós devemos observar hoje. O que é que eu estou colhendo hoje? Eu estou colhendo coisas boas, eu estou colhendo coisas ruins. Então isso é consequência, segundo os artigos, os 33 artigos do Código Penal, daquilo que eu realizei em vidas passadas. Plantei uma semente boa ou plantei uma semente ruim? E todo dia a dia de plantar e todo dia a dia de colher. É importante que a gente esteja atento a isso, né? Aí eu comecei falando que Deus nos criou simples e ignorante. Acho que eu fiz escapuliu aqui o complemento, né? Sim. Deus nos criou espíritos simples e ignorantes, sem informação, sem conhecimento, mas deixou tudo gravado na nossa consciência,
toda a possibilidade de virmos a ser espíritos puros, espíritos superiores um dia, nessa nossa trajetória da vida espiritual. A vida do espírito é uma só, de quando começamos lá, simples e ignorantes, até quando chegarmos na condição de espírito puro. Nós vamos tendo várias existências, como se fossem vários papéis em um filme, em uma novela, e durante esses papéis, essas existências, nessa nossa vida de relação com o outro, nós vamos aprendendo, nós vamos praticando o bem, nós vamos errando de vez em quando por invigilância. Mas Deus deixou tudo gravado na nossa consciência com essa possibilidade de sermos espíritos puros, de estarmos indo na direção ao Pai de volta, né? Quando chegarmos lá nessa condição. Não é isso, Jarlon? Justamente, muito bem colocado. Então nós entendemos aqui nesse bloco o artigo 7º, né, que deixa claro muito bem isso que Dilmira falou sobre esse contato consciencial, de consciência, com a nossa consciência ampla, que é onde está escrita, segundo o Código Penal, ou segundo o Livro dos Espíritos, melhor dizendo, no seu desdobramento, na consciência de cada um, né, do mal praticado ou do bem praticado. E com isso nós encerramos agora esse segundo bloco. Fiquem conosco, que ainda temos muito mais para compartilhar com vocês. Vamos ficar aí com a musiquinha agora. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova,
Espírita. Apoio. Acessórios para caminhão agora tem nome IRC, Mecânica Diesel IRC. Antes de comprar acessórios para o seu caminhão, visite a Mecânica Diesel IRC. Agora em novo endereço, ao lado do posto Copa 70, na rodovia BA 052. Com a gente você faz manutenção do seu caminhão, troca de óleo, filtros, revisão dos freios e elétrica. Faça a revisão do seu tacógrafo e evite multas. Nos visite e constate o preço justo. Perfeito em peças e serviço de qualidade. Organização Macedo, há quase meio século ao seu lado. Porcelanatos e revestimentos lindos para decorar a sua casa. Fazemos a tinta para renovar o seu ambiente na cor dos seus sonhos. Louças sanitárias, torneiras, chuveiros, material elétrico e hidráulico das melhores marcas. E atenção, temos sempre muitas ofertas. Organização Macedo, para você que valoriza o conforto e bem-estar da sua família e deseja materiais de qualidade e bom gosto para o seu empreendimento. Venha que estamos te esperando. Organização Macedo, desde 1973. Qualidade e bom gosto. Gema Consultoria, Geologia, Engenharia, Mineração e Meio Ambiente. Empresa que presta serviço de consultoria em estudos geológicos, projetos ligados ao meio ambiente, licenciamento ambiental, licenciamento para mineração e trabalhos de engenharia civil. Realizamos trabalhos para prefeituras, empresas e particulares. Contato 74-9998-2180, 8807-4235, 9121-8589. E-mail gemabahia com 2m @gmail.com. Gema Consultoria. Desejando parar de beber? Procure o AA. O Grupo Unidos de Irecê estará junto com você nesta luta. Procure o Centro Paroquial ao lado do Hospital Regional de Irecê. Reunião às quartas e sábados a partir das 19 horas. E lembre-se, Alcoólicos Anônimos, um caminho para a sobriedade. Conheça o poder da fibra ótica com a Holística Internet. Desde 1999, conectando você ao mundo digital. Com cobertura em mais de 90 localidades na região de Irecê. Nossa missão sempre foi chegar até você com velocidade e confiabilidade. Para navegar sem limites com emoção. A solução de conexão que você procura está aqui. Pensou em internet? Pensou Holística. Holística Internet. A verdadeira conexão com você. Na Casa Medeiros, que eu vou economizar. Amigo, não perca tempo, venha comprovar. Se você vai construir ou reformar, Casa Medeiros é o lugar. Materiais elétricos, hidráulicos, ferragens, tintas, pisos e compensados. Telefone 3641-3306. Casa Medeiros, construindo com você. Buscando mais segurança e conforto para sua casa e o comércio, venha para a Cetel Segurança Eletrônica. Aqui você encontra motores elétricos para automatizar o portão da sua garagem, porteiros eletrônicos e fechaduras elétricas. Além de diversos produtos da segurança eletrônica, como sistema de câmera, cerca elétrica e interfones que ajudam a garantir o conforto e segurança seu e da sua família. Além disso, para a sua maior satisfação, contamos com venda de peças de reparo e realização da manutenção dos produtos. A Cetel fica localizado na rua Febrânio Barreto, 84, no centro de Irecê. Telefone para contato é o 74-3641-5232 ou chame no WhatsApp pelo número 749-9974-2191. Falar com o João. Voltamos a apresentar Visão Espírita. Diomira Fernandes. Então, caro ouvinte, estamos de volta ao programa Visão Espírita. E agradecemos a sua audiência. E como nós falamos aqui, tudo é evolução, né? A rádio também evoluiu, né, Nailson? Antes a gente só transmitia pela rádio, né? E agora está sendo transmitido também pelo YouTube. Né? Instagram, Facebook. Então você que está aí nos ouvindo, nos acompanhando, nós agradecemos. E falamos para você que é com muito carinho que nós fazemos todas as semanas um programa para você. Agora nós já estamos entrando no nosso último bloco
E nesse último bloco, analisaremos o artigo 8º do Código Penal da Vida Futura, do livro O Céu e o Inferno, conforme Allan Kardec. Não é isso, Jarlon? Isso mesmo. Então nós vamos ao artigo 8º, né, que diz o seguinte: sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento, um mal que não tenham suas consequências fatais. O que quer dizer, Edmira? Quer dizer que como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Maravilha. Tudo aquilo de bom que você faz, um pensamento, uma prece, uma vibração, conta ponto para a sua evolução, para o seu positivismo, mesmo para os mais perversos. Muitas vezes nós pensamos nas pessoas que cometem crimes, que estão nas penitenciárias. Muitas pessoas pensam de uma forma assim, mas todos nós cometemos erros. E quem sabe no nosso passado distante, que crimes nós cometemos também. Então nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para resgatar tudo que nós fizemos de mal, fazendo bem. Por isso é que essas ações são definidas como um começo de progresso. Quando a pessoa mais vil, mais criminosa, mais, digamos assim, que pensa no mal, ele pensa algo bom, é como se ele entrasse na estrada de retorno para o Pai, para o progresso espiritual. Ok? Certeza. Um abraço aqui também a nossa querida Sônia Medeiros. Sônia, coloca aí, Sônia, de onde é que você é? Se inscreve logo no canal também aí, curta o vídeo. Direcer. Sônia daqui, Direcer, né? frequentadora do Centro Espírita. Nossa. Então, um abraço aí a Sônia. Então, Dilmira, reflexionando esse artigo 8º, é que a gente vai entender a justiça de Deus. E entender que ela não é uma justiça justiceira, né? Parece até redundância aqui o que eu vou falar. Que a justiça de Deus, ela é justa. Porque muitos querem fazer da justiça de Deus ela ser justiceira daquela forma que a gente quer, que a gente deseja, né? Ou que a gente entende. Ela sendo vingativa, retributiva, absoluta, quando na verdade ela é apenas justa. O mal feito, por exemplo, e o bem feito são consequências, geram responsabilidades e ponto. Geram apenas responsabilidades. O mal ou o bem que eu pratico, ele gera algo. Aí o que é que ele gera? Se for o lado ruim, responsabilidades. O que eu tenho que fazer? Responder por aquilo. Numa próxima encarnação, Dilmira. Isso mesmo, entendeu? É por isso que nós sabemos que a maior prova da justiça divina é nos permitir reencarnar tantas vezes quantas sejam necessárias para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução. Então, o que esse pensamento nos coloca? Nós somos os responsáveis por todas as consequências do que fazemos. É como diz assim, tem também a lei de liberdade, né? Que você tem liberdade para você fazer o que você quiser. Porém, você é responsável por tudo que você faz. Por todo o bem que você faz, por todo o bem que você deixa de fazer e por todo o mal que também você faz. E as consequências serão boas se os atos forem bons, por óbvio, serão ruins se os atos forem maus. E aí é onde vem o sofrimento ou a felicidade. Fiz o bem, sou feliz. Fiz o mal, sou infeliz, sofro. Não é isso, Jarlon? Jesus, ele enfatizava muito bem isso, né? Que não há como um ato bom, por exemplo, gerar consequências más. E não há como um ato mal, da mesma forma, gerar consequência boa. Essa é a justiça de Deus. Parece simples, né? Aliás, é simples, mas parece assim, quase que superficial, se a gente deixar passar, não é? Que é profundo. A análise é muito profunda. A gente tem que parar. Eu sei que nós não temos uma evolução tão boa assim, por exemplo, para a gente compreender o que é Deus, para a gente compreender na essência a justiça divina. É muito complexo, muito complexo. Eu lembro aqui rapidamente de um caso aqui de Chico Xavier com Emmanuel.
que Chico Xavier ele questionava, ele dizia assim, mano, eu quero entender Deus. Eu quero saber como é que Deus pensa. Olha onde esse homem queria chegar, né? E um espírito evoluído como Chico. E aí, mano, eu pedi que ele deitasse à noite, refletisse, se colocasse numa posição lá confortável, respirasse e tudo mais, para que ele pudesse ser desdobrado. E em desdobramento, Emmanuel começou a tirar o espírito de Chico, né? Digamos assim, né? E conduzi-lo fora da terra. E Chico, ele dizia o seguinte, que ele ia observando, ele ia olhando, se afastar da terra e a terra cada vez ficar menor. E aquilo foi dando uma aflição muito grande a ele, porque ele gosta muito da terra, né? Ele é um espírito que ele se afeiçoou muito à terra. E quanto mais se distanciava, ele ficava mais aflito. Quando chegou num determinado ponto, ele pediu a Emmanuel para parar. Digo, não, pare. Emmanuel perguntou, e o que é? Você não quer entender? Eu digo, aí Chico, ele cita uma coisa engraçada. Isso aqui nós vamos deixar para outro dia, que me deu uma vontade de tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, me leve de volta para a terra, né? Então não tem como, é difícil de entender assim, né? Então a gente fala superficialmente mesmo. Agora é bom a gente entender, pensar em Deus não como um ser humano, porque as pessoas transformaram Deus num ser humano, a sua imagem e semelhança, e não é bem assim. Então vamos imaginar que Deus é um grande oceano e que nós somos os peixinhos que vivem nesse oceano. Então nós estamos sempre em Deus e Deus está em nós. Tudo que nós fazemos, Deus sabe, tudo que nós fazemos, Deus também nos orienta no sentido de que devemos respeitar as leis que governam este oceano, esses peixinhos que nadam. Então a gente vai entender Deus como essa grande energia. Porque vejamos, não há um só ato que seja mal, que não tenha funestas consequências. Tudo que você faz de mal desequilibra o universo, desequilibra as energias do universo. Não há um só ato meritório que não tenha as suas boas consequências. Então, qualquer bem que você faz provoca um bem-estar geral, reflete, é uma energia que reflete, que vibra. É bom dizer isto porque os próprios espíritas, nós espíritas, né, usamos raciocínio muitas vezes para nos justificar, utilizando da questão 459 do Livro dos Espíritos, quando lá diz, influenciam os espíritos em nossos pensamentos e ações, e os espíritos responderam, bem mais do que imaginais, e de ordinário são eles que vos dirigem. Então muita gente aproveita isso para dizer, não, aconteceu isso comigo, são meus obsessores, são os espíritos que estão interferindo na minha vida, mas não é bem assim não, né, Jarlon? Isso é muito interessante, é muito engraçado que a gente vê isso sempre nos centros espíritas. Como Dilmir enfatizou aqui, nós espíritas, né, a gente comete esse erro. E aí a gente põe a culpa realmente no obsessor. Tudo aquilo que eu faço é culpa do obsessor. Ah, se eu bebo, foi um obsessor que pediu para eu beber, ou mandou eu beber. Se eu fumo, foi um obsessor. E a gente vai sempre jogando a culpa nos obsessores, que muitas vezes não tem culpa daquilo que a gente está fazendo. Isso é um erro, né? E a gente vai vivendo nossa vida quase que tranquilamente, porque a gente põe a culpa no outro, no terceiro, no obsessor, e não na gente, reconhecendo nossos próprios erros, né? Isso talvez pela nossa ignorância, e muitas vezes é por até maldade, pra gente correr da responsabilidade, né? Aí o povo ainda põe a culpa no obsessor e diz, tá vendo aí, não sou eu quem quer beber, fumar e até mesmo matar meu semelhante. Isso é coisa de espírito mal. Tá. Aí então é que nós mesmos frequentemente chamamos esses obsessores, como muita gente diz, através dos nossos pensamentos impuros. Aí eu pergunto, quem é esse obsessor, Jarlon? Quem é o obsessor? O obsessor que as pessoas dizem, que as pessoas acham, normalmente são inimigos que nós fizemos em vidas passadas. Se eu matei alguém, se eu traí alguém, se eu roubei alguém, esse alguém se tornou meu inimigo. E de repente essa inimizade
ela se perpetua pela eternidade. Por isso que Jesus dizia: faça as pazes com os teus inimigos enquanto estás a caminho com ele. Então nós perdemos a oportunidade aqui encarnados, nessa vida de relação com o outro. Quando nós temos alguma dificuldade, alguma divergência, nós devemos conversar, dialogar e fazer as pazes aqui. Porque se você não faz e você fica com o inimigo aqui, você desencarna, ele desencarna, entra no mundo espiritual, a inimizade continua. E muitas vezes é uma obsessão que continua. Esse inimigo continua lhe perseguindo e aí você fala que é um obsessor. É um inimigo seu que você contraiu. Quem atrai o mal? A pessoa que fica pensando naquele que ofendeu. Se eu fiz mal a alguém e fico pensando naquilo, eu acabo atraindo aquilo para perto de mim. Acabo atraindo aquela criatura para perto de mim. E aí eu estou atraindo um espírito mau, viciado, para me influenciar. Então, eu sou responsável pelos meus pensamentos e pelo que eu atraio com o meu pensamento e com a minha vibração. Correto, Jarlon? Certeza. É um assunto que rende, né? Questão de obsessor e tudo mais. Mas, como a gente fala, é um assunto complexo. Mas como a gente fala sobre a doença, a gente também dá o remédio, né? É lá que nós vamos chegar na questão 469 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: pode-se neutralizar a influência dos maus espíritos? Olha o que ele pergunta: pode-se neutralizar, né? Aí não é mais afastar, é neutralizar. E os espíritos, eles respondem, né? Sim, são enfáticos, sim. Praticando tudo o que você pode fazer de bom, né? Afastará a influência dos maus espíritos. E acrescenta ainda: praticando tudo que você pode, colocando toda a sua confiança em Deus. Porque muitas vezes a gente quer superar os problemas, a gente quer com as nossas próprias forças, e nós não temos a força suficiente para chegar até lá. E aí é onde entra aquela questão de você, quando você já tem consciência que você fez mal a alguém, né, Nails? Como você falou há pouco aqui, aí você fala: bom, eu sei que eu estou passando por isso, é porque eu fiz mal a alguém. Aí você lembrar de pedir perdão, de dizer: eu não me lembro do que eu fiz, eu estava no estado de inconsciência, eu estava ainda num estado de muita imperfeição. E aí você começa a pedir perdão por tudo que você fez de ruim, por tudo que você fez de errado, a criaturas que você conviveu em outro momento. Então, não utilizamos somente a questão 459 do Livro dos Espíritos para explicar essa ação de um suposto terceiro. Nós sempre somos os responsáveis pelas nossas ações. Então, o que está sendo dito nesse artigo 8º: tudo está dentro de uma balança muito bem aferida. Somos responsáveis sempre pelas consequências dos nossos atos. E depende de nós ir sanando essas consequências à medida que nós fazemos o bem. E você pode fazer o bem através da oração, da vibração, de agradecer a Deus pela oportunidade que está tendo aqui de fazer o bem. Ok, Jarlon? Certeza. Aí a gente está chegando já ao finalzinho e analisando esse artigo 8º, para que a gente possa fazer uma síntese rápida, né? Colocando assim que ele vai colocar, mesmo os mais perversos, como você falou no início, as pessoas mais perversas, aqueles que praticam mal, serão contadas também para elas, né? Ou a favor dela, o bem que elas fazem ou fizerem. Quando dizem que não há um só, a Gênese, repetindo a Gênese, não há um só bom movimento da alma que se perde, mesmo para os mais perversos. Então, não caia na descrença, porque você praticou mal, você se sabota, né? Eu mereço sofrer, não é assim. Existe uma justiça maior, existe uma lei maior, e essa lei é a de Deus, né, Edmira? Exatamente. E Jesus sempre nos alertava: o Pai não quer nenhuma das suas ovelhas perdidas. Então, todos nós teremos sempre oportunidade. Ninguém está desamparado. Deus é um Pai infinitamente bom e justo, que nos dá sempre novas oportunidades. Estamos amparados pela amorosidade do Pai, pela amorosidade do Cristo. Então, nós precisamos nos lembrar sempre de orar, de vibrar pela paz em nossos corações,
a paz em nossas famílias, na nossa cidade, no nosso país. Orar pela paz no planeta Terra, que passa por esses momentos tão difíceis de guerras, né? Que Jesus abençoe a todos nós e a todas as nações. Que os governantes percebam que em guerra não há vencedor. Me emocionei, desculpa aí. Em guerra não há vencedor. Nós temos que lutar pela paz. E a paz começa dentro de cada um de nós. Que vocês tenham um ótimo final de semana e até uma nova oportunidade, se Deus nos permitir. Shalom, seus Um grande abraço a todos, né? Que Deus ilumine o seu domingo e o início de semana. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, crente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar.